Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, né, ao nosso primeiro encontro aí do NetAcad, Boa noite. turma de 2021. O objetivo desse encontro hoje é repassar com vocês os procedimentos, né, e na sequência comentar um pouquinho do conteúdo que eu já disponibilizei nessa semana, que foi bem pouco, mas esse momento aqui, essa semana ainda é de ambientação, eu ainda estou ajudando alguns colegas a fazerem o cadastro no NetAcad, acertarem as contas de e-mail. Então, essa semana ela ainda é um pouquinho mais leve, né? Já para a próxima semana, a gente deve ter aí o ritmo normal. Bom, a gente vai fazer alguns combinados ao longo do curso, né? E o primeiro combinado que a gente faz é em relação ao link de internet. Então, se por acaso vocês perceberem que a minha conexão caiu ou que a minha conexão congelou, vocês não precisam fazer nada, tá? É só permanecer no lugar, tá? Que eu retomo assim que a minha internet voltar. Geralmente a gente fica uma hora e pouco na mesma conexão, né? E os links de internet não estão tão bons assim, né? Então, isso pode acontecer, e se acontecer, basta que vocês permaneçam na sala, que eu retorno ao encontro de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui, até para mostrar para vocês o nosso primeiro recurso, né? O nosso primeiro recurso de trabalho, que é o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula, na verdade, ele vai ser o nosso espaço de recados, de informações. Como vocês já viram, eu já deixei o link de hoje, deixei o link de terça-feira, avisei na segunda-feira quando o material já estava disponível. Então, o Google Sala de Aula, esta turma aqui, onde vocês estão inscritos, ela vai ser utilizada como um grande mural, ok? Então, todas as informações, todos os comunicados da escola para vocês serão feitos aqui através dessa plataforma. E por que através dessa plataforma e não por e-mail, né? Porque nessa plataforma tudo fica registrado. Então, é uma forma de comunicação oficial bem interessante. Uma segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é que aqui em cima, na guia Atividades, quando você clica, você vai encontrar a divisão por semanas, ok? Então, a semana 1, que é esta. Na próxima, nós já teremos a semana 2, que eu já comecei a preparar o material. Semana 3, semana 4. Então, é uma maneira também de você organizar os seus estudos. Então, basta você acompanhar a semana, que aí você vai ter o conteúdo relativo àquela semana. Tá? Então, aqui na guia Atividades, vocês terão os conteúdos semana a semana, e esses conteúdos, eles são disponibilizados todas as segundas-feiras, às 17 horas. Tá? Então, 17 horas o conteúdo sai. Só peço assim que vocês não fiquem desesperados se o conteúdo 17.1, 17.2 tiver entrado só uma parte. É normal isso acontecer, tá? Vai depender do tamanho do vídeo, do tamanho do texto. Eu agendo tudo para as 17 horas. Mas aí, dependendo do tamanho dessa informação, pode ser que ele fique liberado um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas aí é sossegado, vocês conseguirão acompanhar, tá? Então aqui ficamos separados semana a semana. E o nosso mural é onde a gente vai ter todas as informações, né? Tudo compartilhado, tudo direitinho e registrado aqui. Vocês vão perceber que esse espaço também pode ser usado por vocês, no caso de alguma dúvida, né? Como aqui o caso da colega que postou. Então, de tempos em tempos, eu venho aqui, dou uma organizada e faço uma limpeza em alguns tópicos, né, que estão aí no mural, até para não
não confundir muito. Mas a técnica de trabalho com o mural é como se fosse uma rede social. Então, o último aviso, né, aquele que eu acabei de dar para vocês, né, o aviso mais recente, ele estará na parte de cima, sempre, tá bom? E os outros avisos, eles ficam aqui como se fosse mantido um histórico, tá ok? Então, vocês, sempre que tiverem dúvidas, podem correr para este espaço, tá? O e-mail, né? O e-mail é uma forma de comunicação também. O e-mail é uma forma de trabalho interessante que a gente tem. E o e-mail, ele vai ser também uma forma de comunicação. Para isto, né, é fundamental que você acesse pelo menos uma vez por dia o e-mail da escola, tá bom? E se você entrar em contato comigo por e-mail, aí você aguarda que eu vou te responder. Tá? Pode ser que eu não responda no mesmo momento, porque eu estou aí envolvido com uma aula na sequência da outra, mas sempre que há um tempo, eu acabo fazendo as devolutivas. Oi, Márcia, você quer fazer alguma pergunta nesse momento? Pode abrir o seu microfone, tá? Ou usar o chat, se você quiser. Eu vi que você levantou a mão. Não? Ok, então. Então, posso baixar sua mão? Ah, ok. Fica tranquila, fica tranquila, tranquila. Ó, já estou abaixando você, tá? Então, ótimo, beleza. Então, pessoal, Google Sala de Aula e e-mail, né? Agora vamos lá para o NetAcad, tá? Eu tenho uma conta do NetAcad como aluno, tá bom? Então, o procedimento que eu vou fazer aqui com vocês é o mesmo procedimento que vocês farão sempre. E aí o pessoal pergunta, de quanto em quanto tempo eu tenho que entrar lá no NetAcad? Pessoal, é o seguinte, o NetAcad é o nosso livro, né? A nossa apostila, é o nosso material didático. Então, tudo vai estar aí no NetAcad. É óbvio que lá no Google Sala de Aula nós vamos ter as aulas, as gravações, mas aqui no NetAcad tem o conteúdo mesmo, que é onde você vai estudar. Então, é aqui que você deve correr sempre, tá? Para rever os materiais, para fazer os exercícios, para andar com o conteúdo, para fazer as provas, tudo vai ser nessa plataforma. O endereço é netacad.com, não tem BR, tá bom? É uma plataforma mundial, então ela não tem BR, é netacad.com. E aí, óbvio, né? Você vai, de primeiro momento, já fazer a mudança aqui para o idioma português. Mudou para o português, a gente vai no botão entrar e aí ele já vai abrir a tela de login. Pessoal, o seguinte, sempre é o e-mail da escola, tá? Sempre é o e-mail da escola. O cadastro de vocês aqui, ele foi feito com o e-mail da escola. O NetAcad tem uma parceria com a escola da prefeitura, desde que a gente cadastre todos os alunos com o e-mail institucional, tá bom? Então, se daqui a um ano, daqui a 2 anos, você quiser pegar o seu certificado, quiser pegar, fazer outros cursos, você pode, não tem problema nenhum, tá? Mas lembre-se sempre que você vai fazer uso do e-mail da escola. No meu caso aqui, né, ao entrar na tela do curso, eu vou ter duas caixinhas, tá bom? Duas caixinhas. Porque eu sou aluno da turma de 2020 ainda também, que está andando. Olha, nós estamos na semana 36 de 50 semanas. No caso de vocês, você vai ter só essa caixinha, tá? Que é a turma 2021. E aqui nós estamos na semana 2 de 52 semanas. Se você olhar aqui, a gente tem uma data limite, né? 11 de março de 2022. Mas isso é uma questão formal, tá bom? Os cursos são sempre abertos com duração de 1 ano, mas a minha previsão é que a gente termine em outubro. Lógico,
nesses tempos atuais, não dá para a gente ter certeza de nada, nem dar certeza de nada. Então, por conta disso, até ela está 11 de março de 2022, tá bom? Este curso de vocês é a primeira vez que está sendo oferecido nesta versão, que é a versão 7.01, tá? Então, quem fez cursos no NetAcad até o ano passado estava com as versões antigas, que era a versão 6, tá? Agora, nós já estamos na versão 7, 7.01, tá bom? Para iniciar o seu curso, o cursor do mouse aqui dentro da caixinha tem uma setinha, iniciar curso, você clica, e aí ela já vai direcionar você para o conteúdo. Quem estava acostumado, né, com a carinha, com o jeito do NetAcad no ano passado, ano retrasado, já percebeu que ela tem diferenças, tá? Essas diferenças, elas estão aqui já na forma de organização dos conteúdos e tudo mais. Pessoal, seguinte, todo o material teórico do curso já está liberado, tá bom? Então, você pode consultar todos os capítulos, tudo bonitinho. O que não está liberado, tá? O que não está liberado são os exames. Então, o exame do capítulo 1, ele vai ser liberado provavelmente agora, na primeira, segunda semana de abril. Então, a gente dá uma aula, 2 aulas do capítulo, e aí eu libero o exame, tá? Então, se você clicar em qualquer exame aqui do NetAcad, você vai receber a informação de que você deve procurar um instrutor, porque o exame está bloqueado, tá bom? Então, o exame será liberado conforme os capítulos forem andando. Já os testes, né, estão todos liberados, vocês podem fazer, os conteúdos também estão liberados, vocês podem acessar, podem mexer, ficar à vontade, tá bom? Você vai ter aqui, olha, na parte superior, um campo para as suas notas, tá? Eu sei que nesse momento aqui você não está muito preocupado com elas, mas é aqui onde você vai encontrar as médias, né? Quanto você tirou nos exames e tudo mais, tá bom? Mas fica tranquilo que você vai se habituar direitinho, vai conhecer esses recursos, vai dar tudo certinho, tá bom? Olha só, aqui é a versão, tá? ITE 7.01. Até o final do ano isso aqui vai mudar, porque muitas coisas foram feitas rapidamente, então vocês vão perceber que alguns conteúdos estão misturados, né? Inglês com português, tem coisa que ficou traduzida, mas o texto final ficou em cima. A Cisco está acertando isso, tá? Infelizmente, o ano passado foi um momento em que esse conteúdo precisou ser liberado, porque todo mundo começou a trabalhar remotamente, todo mundo que eu falo é todo mundo mesmo, né? E aí a Cisco precisou liberar esse material com os cursos andando. Então, por conta disso, tem muitos errinhos que a gente vai percebendo e vai passando para a Cisco poder fazer a correção, tá bom? Então, para você acessar o material do curso, basta você vir no capítulo, clicar nele, e aí você vai ter acesso ao material. Pessoal, é o seguinte, né? Tudo aquilo que a gente fizer, né? Todos os materiais que a gente trabalhar, tudo aquilo que a gente produzir, né? Tudo isso ele vai ser feito dentro do NetAcad. Então, eu gostaria muito que vocês dedicassem um tempo da turma de vocês, né, para que vocês possam fazer os exercícios, para que vocês possam fazer as práticas. Elas não são muitas, tá? Elas são poucas, então vai dar para vocês fazerem tranquilamente, mas é necessário que vocês reservem um tempinho, tá bom? Então, você pode escolher uma imagem de fundo, isso é opcional, né? Eu gosto sempre dessas de fundo mais sólido, e aí você já tem acesso ao conteúdo do seu curso, ok? A teoria sempre vem do lado direito da sua tela e as ilustrações sempre do lado esquerdo. Na parte inferior, você tem as guias de navegação.
Se você precisar, por alguma razão, aumentar o espaço desse texto, aqui no meio a gente tem 3 bolinhas, né? Você clica nelas e esse texto ele é expandido, tá ok? Então aí você pode acompanhar de uma forma maior. Mas lembre-se sempre, né, que haverá barra de rolagem, tá bom? Então você olhando aqui na lateral, sempre tem a barrinha de rolagem por conta do texto. É um material diferente do material das versões anteriores. Agora, inclusive, ele já está atualizado para a plataforma do Windows 10, né? Então, é um material diferente, tá bom? E ele começa falando aí da parte de certificações, né? E é óbvio que quem procura um curso como esse está atrás de um certificado, está atrás de agregar conhecimento, mas ele não te obriga a seguir carreira na área. Então, assim, você pode fazer o curso do NetAcad sem problema nenhum para aprender a arrumar o seu computador, para aprender a colocar os seus equipamentos na rede, para criar pequenas redes na sua casa, no comércio, né? Se você tiver uma loja na sua loja, isso não tem problema nenhum. É óbvio que a gente acaba recebendo muitos alunos de graduação, tá? Porque como esse curso ele emite certificado pela própria Cisco, os alunos acabam utilizando esse documento para o cômputo de horas de estágio, né? De atividades extracurriculares. Então, muita gente aqui vai seguir carreira na área, mas muitos também não vão, tá bom? Então, é um curso que permite esta flexibilidade, tá? E a certificação no mercado, ela é muito aceita, tá bom? Vocês terão uma certificação Cisco, mas tem outras certificações, Microsoft, Oracle, Java, e aí por diante, tá bom? Então, dependendo da área de atuação, você pode fazer uma certificação diferente, tá ok? E o primeiro tópico que a gente apresentou para vocês é a definição de computador. E nada é mais difícil do que a gente definir algo que a gente está acostumadíssimo a trabalhar, né? Então, assim, quando você sabe o que é um computador, né? Você já viu, você já foi apresentado a um. Mas quando eu pergunto para você assim, o que é um computador, né? Sempre fica aquela reticência da forma de se definir isso. Então, existe uma definição literal, né, acadêmica, que é mais ou menos esta aqui, olha, o computador é um dispositivo que recebe informações, processa e as devolve de uma maneira mais adequada. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos traduzir isso. Imagine que o computador seja agora para nós, agora, hoje, uma caixinha preta, tá? E existem algumas coisas ligadas a essa caixinha. Algumas coisas vão permitir que você, usuário, introduza informações dentro dessa caixinha. Essa caixinha vai processar e vai devolver isso para você em outros lugares. Então, vamos ilustrar melhor. O teclado. O teclado é um dispositivo de entrada, onde o usuário digita o seu texto, digita as informações. Essas informações vão para dentro daquela caixinha preta. Aquela caixinha preta processa de alguma forma, seja através de um editor de textos, uma planilha, um slide, uma navegação na internet, e devolve para você, usuário, no formato de uma imagem de tela, de um som na caixinha de som, ou de um documento para ser impresso. Ok? Então, isto é um computador. Só que tem um detalhe, para nós, hoje, eu estou chamando de caixinha preta. Mas daqui a algumas semanas, a gente vai ver que dentro dessa caixinha preta existem componentes internos que farão o funcionamento da máquina de maneira adequada. Tá? E a gente começa a estudar isso a partir de agora, tá bom? Pessoal, dispositivos de entrada, né? Teclado, mouse, uma tela touch, né? Uma telinha de toque. Tudo isso entra informação na máquina, joga informação para dentro da máquina. Dispositivos de saída, tá? Monitor, caixinha de som, impressora, plotter e coisas afins.
Hoje, né, muita coisa a gente usa como entrada e como saída. Vou dar um exemplo aqui, né? Um pendrive ou um HD externo, né? Quando você conecta no seu computador esse dispositivo, você está jogando informações para dentro dele num primeiro momento. Mas você pode criar um texto no Word e salvar no seu pendrive. Ou seja, aí ele é um dispositivo de saída. Então percebam que esse conceito, né, de entrada e de saída, ele é muito relativo hoje, tá bom? Mas é importante saber que tem momentos em que a informação está entrando e tem momentos que essa informação está saindo, tá ok? Eletricidade. Nós não estaremos na escola, vocês estão em casa, mas é importante frisar que o computador ele é um dispositivo elétrico conectado à rede elétrica e que, portanto, você, que vai ser o responsável pela manutenção, precisa tomar cuidado em relação a isso, tá bom? Nunca mexa em um dispositivo energizado. Lembre-se sempre que ali dentro tem eletricidade viva, né? Então você pode sofrer uma descarga elétrica, né, um choque elétrico, e isso pode ser prejudicial para você. É óbvio que tem situações de diagnóstico que você vai precisar trabalhar com o computador sem as tampas, né? Olhando para esse computador. Mas aí você vai ter um cuidado redobrado em relação a isso. Outra coisa, aquelas fontes, né, de notebook ou fontes de celular, de tablet, é importante entender que cada dispositivo tem a sua fonte, tá bom? Cada dispositivo tem a sua fonte. O seu notebook na sua casa e o meu notebook na minha casa provavelmente são de modelos diferentes. E eu tenho uma fonte, você tem outra fonte. As pessoas normalmente chamam isso de carregador, né? Também pode receber esse nome, não tem problema, tá? Mas cada dispositivo tem o seu e eles não podem ser trocados. Porque esses dispositivos têm especificações que a gente vai ver ao longo do curso de fornecimento de corrente elétrica e de tensão elétrica. Então, eles são diferentes. Não é só o pininho que é diferente, tá? As propriedades, as características desses dispositivos também são. Então, fique muito atento em relação a isso. E uma outra eletricidade que a gente precisa se preocupar é a eletricidade estática. Eu sei que você foi um excelente aluno do ensino médio, né? Principalmente no terceiro ano do ensino médio, assistiu a todas as aulas de física, então eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui para você não é novidade. Mas, se você ainda não chegou lá, né, ainda é novinho, então entenda o que eu vou te dizer. Quando a gente põe em contato ou esfrega duas superfícies, criamos entre elas uma agitação molecular, e quando a gente separa, existe ali nesta situação o surgimento de uma carga elétrica, tá bom? Que é o que a gente chama de eletricidade estática. Você já deve ter visto eletricidade estática, tá? Em dias que são frios e muito secos, você geralmente está de blusa. Quando você chega na sua casa e você vai tirar a blusa, né, os pelinhos do braço ficam todos arrepiados, né? Se você puxar muito rapidamente, você ouve até um estalinho, né? A blusa parece que começa a dar uns estalinhos. Esta é a eletricidade estática. E ela se manifesta de outras coisas, de outras formas, tá? Tem muita gente aqui que já tomou choque quando foi abrir chuveiro, tem muita gente aqui que já tomou choque quando foi abrir a porta da geladeira, do carro. Alguns tomam choque quando cumprimentam outras pessoas. Hoje não, né? Que hoje a gente não se cumprimenta mais, é só de longe, mas antigamente a gente cumprimentava, né? E acontecia isso, tá? Então, a eletricidade estática é um fenômeno físico, é uma propriedade dos corpos que estão em atrito, e elas são muito ruins para as peças do computador, tá bom? Para vocês terem uma ideia, as tensões são muito altas, embora as correntes sejam pequenininhas. Então, normalmente, o nosso corpo está acostumado com cargas elétricas em volta de 3.000 volts. Nós estamos acostumados a isso. Nosso organismo não tem nenhuma reação.
quando a gente tem esse tipo de carga armazenada. Mas, se por acaso, ela pode chegar a 10 mil, pode chegar a 30 mil volts. E aí é o momento que a gente começa a ouvir os estalinhos e a gente começa a ver as faíscas, como essa aí da imagem, tá? E isso é extremamente prejudicial para os componentes do computador. Então, o componente do computador ele foi projetado para trabalhar com 5 volts, 5, o que equivale mais ou menos a 3 pilhas. Se nós temos uma carga de até 3.000 volts sem perceber nada, quando a gente encosta nesse componente do computador, pode ser que ele seja danificado. Então, existe uma ferramenta que eu até mostrei no vídeo lá para vocês, assistam lá, que é a pulseira antistática, tá? Que custa R$10 isso aí. Se você vai trabalhar com manutenção de computadores, ou se você vai ser aquela pessoa que vai desenvolver um hobby, né? Vai consertar o seu, dos vizinhos, dos parentes, ou só o seu, também é interessante comprar. A pulseirinha antistática, ela vai manter você com o potencial sempre baixo, tá? E lá no vídeo da aula eu mostro isso para vocês. Quem vai trabalhar profissionalmente, eu recomendo um tapete para bancada, uma manta antiestática para você colocar na bancada, tá bom? E lá também eu mostro esse material para vocês. Na escola a gente tem, tá? Na escola tem uma pulseira para cada aluno, mas a gente não está lá, então você vai fazer de conta que você tem. Eu sei que alguns alunos já têm. Tem muita gente que gosta de mexer em computador, de consertar as coisas, de desmontar. E esse, na internet, você encontra muito fácil. No mercado eletrônico, né? Você vai achar aí por volta de R$9, R$10 cada pulseirinha. Elas não duram muito, tá? Aquele plástico delas, ele resseca bastante. Mas é um custo muito baixo, né? Que vale a pena. E evita que descargas estáticas presentes no seu corpo sejam transferidas para os componentes do computador, queimando esses equipamentos, tá? O ruim disso tudo é que a gente não vê, tá? Você não enxerga que esse componente queimou, ele não fica chamuscado, ele não fica com cheiro de queimado, nada disso. Ele simplesmente deixa de funcionar. Vocês talvez não, mas eu já ouvi muito isso, tá? Já dou aula de manutenção de computadores há mais de 20 anos, né? E às vezes o aluno chega para mim e fala assim: professor, nesse final de semana eu fui desmontar meu computador, desmontei com todo cuidado, montei, mas ele não liga mais. Então, talvez ele não ligue mais porque você mexeu nas peças do computador sem o devido cuidado com a eletricidade estática. Então, é bom se prevenir, ok? Então, pessoal, tranquilo, ó, eletricidade é problema, mas se você tomar cuidado, problema nenhum, tá bom? Problema nenhum. Se nós estivéssemos na escola, eu insistiria com vocês em várias vezes para vocês tomarem cuidado. Mas agora cada um está na sua casa, né? Então eu não tenho muita ação sobre isso, mas coloque isso na sua cabeça, que é um item de segurança, tá bom? Para você e para quem está próximo a você. Lógico que o equipamento também sofre problemas, né? Mas o equipamento você compra outro, tá? Peça você compra outra. Agora, a saúde não tem como, né? Então, previna-se. E a eletricidade estática é um fenômeno físico. Você não tem para onde fugir, tá? Ele é assim, o ser humano ele é assim, né? E a gente tem que conviver com ela, e muitos passam a vida inteira sem saber que a eletricidade estática existe. Seja porque faltaram nas aulas de física, seja porque nunca vão fazer manutenção no computador. Mas ela existe, tá bom? A academia, ela tem sempre alguns exercíciozinhos de verificação de entendimento. Então, você vai perceber que sempre vão aparecer esses exercícios, tá? Onde você tem uma caixinha aqui do lado esquerdo e aqui você tem espaços vazios. Então, você deve mover essas caixinhas de forma a que o que está escrito na caixinha coincida com a característica. Então, por exemplo, olha, isso leva a muitos volts para danificar um componente do computador. Então, você tem eletricidade estática. Tá legal? E aí você vai, ó, só clica, vai lá e abandona, tá? Mas isso eu quero que vocês façam, tá bom? Faça isso, experimente, erre, acerte e
vá treinando. É bom que você fixa o conceito, tá? E esse conceito ele vai ser usado mais adiante. E a primeira peça que a gente vai falar, que na verdade não é uma peça, né? É a caixa, é a tal da caixa preta, são os gabinetes. Então, desde já eu quero acertar uma coisa com vocês. Isso aqui que você está vendo, o nome disso é gabinete, não é CPU. Tá bom? É gabinete. CPU é uma peça que fica aqui dentro. Tá? Que na semana que vem eu vou falar sobre ela. Mas o que é a caixa, esta caixa aqui, o nome dela é gabinete. Tá bom? Então, a tal da caixa preta que eu falei lá na definição, nada mais é do que o gabinete. Dentro do gabinete, a gente vai ter outras peças. E o mercado hoje, ele é bem eclético, né? Você tem gabinete para todos os gostos aí. Geralmente é uma mistura de plástico, aço e alumínio. Mas tem muito gabinete por aí de acrílico, de vidro, tem muita invenção por aí, o que é legal, né? As pessoas terem esse sentimento de que a máquina é dele, né? E que ele pode fazer com ela o que ele quiser. Mas o padrão de mercado estipula para a gente alguns modelinhos de gabinete. Eu vou apresentar 4 deles aqui para vocês bem rapidamente. O primeiro é o gabinete horizontal, que era muito comum anos atrás, né? Ficava sobre a mesa de trabalho, então você tinha essa caixa aqui na horizontal. E o monitor, que geralmente era pesado, ficava sobre a caixa, tá bom? A gente ganhava espaço, tá? As mesas podiam ser menores, os locais de trabalho, né, poderiam ser menores, e por muito tempo esse padrão de gabinete permaneceu. Hoje ele ainda existe, tá bom? Várias empresas que vendem ainda computadores de mesa utilizam esse tipo de gabinete, ok? Um outro tipo de gabinete já é o vertical, chamado de torre, tá bom? Que ele é disposto desta forma aqui, tá? Ele é mais alto do que largo. E aí eu sei que você pode me perguntar assim, tá, mas e se eu tombar esse vertical, ele vira um horizontal, não vira? Aí eu vou dizer para você o seguinte, nem sempre, tá? Quando a gente tem um horizontal por definição, esta tampa dele aqui, ó, ela é reforçada. Então você pode colocar objetos pesados sobre ele sem problema nenhum. Se você tem, ou se você já viu um computador como esse, né, torre vertical, essas tampas laterais, elas são muito mole, de material muito mole, muito fininho. Então, qualquer coisa que você coloca aqui sobre elas, amassa, tá? Então, nem sempre vai ser possível trabalhar com isso aqui deitado. Hoje menos, tá? Hoje menos, mas a gente tem um leitor de DVD, que dependendo do leitor, pode ser que ele não funcione na posição horizontal. Mas isso é papo para outro momento, tá? A gente agora está falando de gabinete, e o gabinete torre, ele tem mais altura do que largura. Um derivado do gabinete torre é o chamado torre compacta, tá? Que é uma torre menorzinha, onde os componentes que estão aqui dentro também são menores, tá bom? E hoje a gente tem vários modelinhos diferentes, vocês vão ouvir falar de um tal do Team Client, tá? E é uma caixinha muito pequenininha. Um detalhe importante que diferencia a torre compacta da torre comum. Quando você tem um computador montado neste tipo de gabinete de torre comum, você pode colocar mais coisas ali dentro dele. Você tem espaço para fazer isso, tá? Você tem espaço e condições para fazer isso. Geralmente, o torre compacta não. O torre compacta você vai deixar aqui dentro que já vem de fábrica, ou que já foi colocado ali originalmente, tá? Ele não permite que você trabalhe com expansões ou com recursos adicionais, ok? Mas hoje o padrão de mercado, né? Embora hoje com o home office você tenha muito notebook, quando a gente está falando de desktop, né, ou de equipamentos de mesa, que é o nosso objetivo agora, a gente usa muito o compacto, tá? E tem um outro modelinho muito mais recente, muito mais bacana, que é o All-in-One, tá? Que foi algo que a Apple lançou como uma solução de design, mas que várias empresas têm adotado essa solução também, tá?
A diferença é que todas as peças do computador, elas estão nessa caixa, inclusive a tela, tá bom? Então, as peças mesmo do computador estão na parte de trás, tá? Também não permite expansões, tá? É o mesmo estilo da torre compacta, mas em termos de design, é muito mais bonito e evita, né? Evita aquele monte de fios, né? Que vocês vão ver internamente ao gabinete, que a gente acaba tendo lá, tá? Então, o All-in-One permite esse tipo de conectividade. É fácil fazer manutenção nisso aqui? Não é difícil, mas é mais chato, tá? Mais chato por quê? Quando você tem um computador vertical, torre vertical, você tem espaço para as mãos, né? Você consegue mexer as mãos ali dentro muito facilmente. No All-in-One, não. O espaço ele é menor. O All-in-One, ele se parece muito com a manutenção de notebooks, tá? Você vai desmontar um notebook e a sensação é a mesma, tá bom? Notebook, pessoal, é objeto de um capítulo mais adiante, tá? Este agora, introdutório, a gente fala de desktops, tá bom? Então, o notebook vai ter um capítulo só sobre ele, e dispositivos móveis, né? Celular, tablet, terá um outro capítulo para ele. Agora a gente fala de desktop. Então, o que eu apresentei para vocês nesta semana foram só esses conceitos iniciais, para que a gente pudesse se ambientar à forma de trabalho, pudesse se ambientar à maneira de estudar, e a partir da próxima semana a gente já vai ter um conteúdo mais intenso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que muita gente desconhece, tá? Quando você fecha essa janelinha aqui do NetAcad, você dá de cara com este índice aqui. Então, você pode ir para determinado capítulo, para determinado pedaço de capítulo, clicando nessas caixinhas aqui, ó. Tá? Não precisa ficar indo página por página. Por exemplo, vou pegar o da semana que vem, ó. Que a gente vai falar desse componente aqui. Tá? Eu posso ir direto para ele. Ou eu posso vir aqui nesse outro, tá bom? E aí eu já chego direto nele também, tá? Memória. Então, isso tudo a gente pode ir direto. Você não precisa ficar pulando de página em página. E dá também para você vir aqui, olha, e mudar de capítulo, tá bom? Mudando de capítulo para você poder ver o que você vai estudar naquele momento. Legal? Então, assim, esta tela, quando você fecha aquela janelinha de conteúdo, te dá acesso como se fosse um índice de livro, tá bom? Então, o que a gente viu foi a seção 1.1, né? Esses dois tópicos, e começamos a ver aqui a parte de gabinete. Tá legal? Então, isso, é super tranquilo, é super sossegado. Você pode navegar por aqui sem problema nenhum. Para sair do NetAcad, né, pessoal, é super tranquilo. É só você voltar na telinha inicial. Espera aí que eu já vou voltar lá. É só você voltar lá na guiazinha inicial. E aí você vai ter esta tela, né? Que já vai voltar para vocês. Eu apertei o botão errado. Essa tela que vai aparecer aí, ó, no seu usuário, né? Esta tela. Você vem aqui no seu nome e aí você dá um logout e aí você sai. Tá bom? Então, esse é o fluxo de trabalho dentro do NetAcad. Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou interromper o processo de gravação, né, para esse encontro não ficar muito longo, e eu vou compartilhar esse material com vocês daqui a pouquinho. E aí a gente retorna para tirar as dúvidas, e aí vocês vão poder perguntar o que vocês acharem mais interessante, tá bom? Então, só um minutinho, por favor, que eu vou interromper a gravação.